Essa passagem da Bíblia, ela nos dá uma série de entendimento. Estamos no período do Carnaval, né? E muita gente tem falado sobre a forma como está sendo conduzido, né? As questões de diabo, né? Fantasias do diabo e tal. O Carnaval sempre foi isso daí, né? E algumas pessoas estão dizendo que isso é mais explícito. Mas que forma que eu vejo, né? Infelizmente, a sociedade toda ela está envolvida em alguma artimanha do mal. O mundo ele já é do maligno. Você abre aí as redes sociais, você vê desde casais que não têm pudor, né, de filmar a sua própria esposa, né, o marido se filmando a própria esposa, às vezes em posições, né, que todo mundo pode assistir pelas redes sociais. Isso é uma coisa desrespeitosa, né? Os casais estão se desrespeitando. Você vê artistas de televisão, né? Esses dias estavam falando alguns artistas aí, algumas artistas, que a pessoa tem uma pessoa para casar, mas que para ter relação sexual não dá. Então ela tem que ter uma pessoa para estar casada, que ela ama, né? E a outra para se relacionar. É as redes sociais, as pessoas querendo ganhar dinheiro, as pessoas querendo sensualizar, inclusive pessoas até da igreja sensualizando aí nas redes sociais em busca de alguma atenção, né? E aí você percebe que está muito perdido a coisa está realmente de uma forma que chegou a uma forma que as pessoas perderam realmente a sensibilidade, o respeito para com elas mesmas, tá? E algumas pessoas falam assim: ah, eu sou uma pessoa boa, não pratico mal a ninguém, eu vou lá para me divertir no carnaval. Conheço muitas pessoas assim, que vão se divertir com sua família, né? Que acha aquilo divertido. Só que há um porém. Você está num ambiente, muitas vezes, não é só o carnaval, não, outros ambientes, né? Boates, situações em que você está num ambiente que se você pisar no pé de uma pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa, e dali surgem as confusões, e parece que as confusões elas realmente elas vêm para cima exatamente de você que é uma pessoa boa. Você não sabe como o mal arquiteta planos para tirar a sua vida, para causar confusão, para causar vinganças, para causar ações que você não teria, né, se você não estivesse naquele ambiente. Às vezes o cara já está um pouquinho no grau, né, já está calibrado, ele foi ali para se divertir, mas o local, o mal, né, como diz a Bíblia, aí a gente tem que atentar muito a isso. O diabo é como um leão, ele brama, né, como um leão, ele está a todo momento querendo ceifar vidas, né? E aí cada pessoa é responsável pela sua vida, pelas suas ações, mas essa mensagem vai servir como um abrir de olhos para você. Você vai começar a perceber isso, que você está no meio de situações em que você está se permitindo ser atingido pelo mal, tá? Nesse trecho da Bíblia, a gente vai entender uma coisa muito importante, que não adianta você ser uma pessoa boa, não adianta você ser uma pessoa neutra, porque os demônios, eles não obedecem a nada, a não ser ao selo se você foi selado pelo Espírito Santo, né? Lá em Colossenses 1,13 diz: Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Ou seja, o mundo ele já é do maligno, mas quando você teve um encontro com Jesus, Deus teve que fazer uma mudança espiritual. Ele teve que selar você, te tornar uma propriedade particular dele. Porque senão o mal continuaria te tocando. Aí lá em João diz: aquele que está em Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não significa que não vão acontecer coisas na sua vida, que não podem acontecer fatalidades. Os discípulos passaram por várias fatalidades, alguns foram lançados na cova de leões, só que eles estavam em uma missão direcionada por Deus. Eles não estavam meramente pelo mundo fazendo o que queriam, não, eles estavam ali e sabiam que servir a Cristo em determinados momentos ou épocas
requer um preço, né? Requer um sacrifício, né? Então, em nenhum momento eles vão acusar a Deus de uma coisa que eles mesmos se propuseram a andar com o Senhor, independente de qualquer coisa. Porque você já está preparado para uma vida além dessa vida. É totalmente diferente de você andar aí perdido no mundo. Aqui em Lucas 13:10, Jesus estava lá na sinagoga no dia de sábado e apareceu ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Olha o que o médico Lucas está nos informando aqui. Jesus estava lá na igreja judaica, né? Que é a sinagoga, a igreja dos judeus. Tinha uma mulher que estava ali, que possivelmente ela já frequentava aquilo há muito tempo, e ela era corcunda, andava encurvada. E ela não podia se endireitar, ela ia para casa curvada, ou ela vivia daquela forma. E o texto é bem claro, diz que era um espírito de enfermidade. Tá? Essa palavra aqui, espírito, nesse texto ela está traduzida como maior aqui, mas ela está errada. Por quê? Porque espírito com E maiúsculo é o pneuma, é o Espírito Santo. Né? Então aqui, quando eu coloco aqui espírito, não era para aparecer pneuma, tá? Porque ela não pode estar possessa de um espírito de enfermidade e ser o Espírito Santo. Tá? Então aqui a tradução está errada. Mas aqui o texto é bem claro que ela era corcunda por conta de um espírito que fazia isso nela e havia já 18 anos. Então Jesus chamou, disse que ela estava livre daquela enfermidade, ou seja, Jesus tirou os poderes do mal sobre aquela doença, impôs as mãos sobre ela e ela se endireitou e glorificava a Deus. Jesus nem expulsou o demônio ali, Jesus simplesmente impôs as mãos e curou. E o espírito já não tinha mais força para estar ali. Aí o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curou no sábado, o cara viu um milagre extraordinário. Possivelmente conhecia aquela mulher, né? Via que ela estava encurvada, mas tomado por inveja ali, possivelmente. Ele disse que Jesus não podia fazer aquilo no dia de sábado. Porque havia outros dias da semana e não podia respeitar o sábado, né? Aí Jesus disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber, né? No dia de sábado não dão água para os seus animais. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro ou dessa prisão, né? Dessa prisão, que apertei que sou errado, desse grilhão, desse ligamento, né? Em dia de sábado, por que motivo não se devia livrar dessa prisão em dia de sábado, dessa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então aqui está o Satanás aqui, ó, a palavra em grego especificamente para ele. Então, Jesus está mostrando aqui exatamente que aquela mulher tinha um título de filha de Abraão, porque Jesus conhecia a fé dela, né? Por que razão não podia livrar dessa prisão de dia de sábado, dessa filha de Abraão, versículo 16, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Porque não havia nem motivo para o mal tocar naquela mulher. Mas por que o mal tocava? Porque sem Jesus, quando Jesus vem à Terra, ele herda um nome, né? Que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobra todo o joelho que estão no céu, na terra e embaixo da terra. O único joelho que não se dobra, mesmo tendo essa palavra, o único que não se dobra é o próprio Criador de todas as coisas. Ele não se dobra a esse nome. Paulo disse que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, mas quando diz todas as coisas, isso exclui o Pai, a qual tudo lhe sujeitou. Citando ali o Salmo 110, que o Messias estaria à direita, né? O Adônio estaria à direita do Pai, até que colocasse os inimigos por estrado dos seus pés. Então,
ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. O nome de Jesus, ele é exaltado, e a todos os anjos o adorem, né? Não que Jesus não fosse rei, mas ele veio, ele recebe esse nome, que o anjo manda Maria dar esse nome. Esse nome, Jesus, ele está sendo exaltado. Jesus Cristo, homem, está sendo exaltado. Ou seja, nós agora, não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Em toda a terra não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, ele herdou um nome que possivelmente não era o nome dele antes de vir ao mundo, né? E ele, como encarnado humano, né? Como nascendo de uma virgem ali, através do poder de Deus, ele vindo ao mundo por conta própria, né? Por vontade de Deus e também porque ele quis vir, né? Ele herda um nome, porque nós precisávamos de um nome, né? E depois, ele, como o consolador, o noivo presente aqui, ele tem que ir embora e percebe a necessidade que os discípulos teriam ficando aqui na terra, e que todos os outros discípulos de apóstolo de outro aprisco, né, do futuro, também teriam a necessidade de um outro consolador, né? Aí Jesus envia, ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Esse consolador que é na palavra lá o pneuma, né? Que é na palavra lá pneuma, né? Que é aquele que consola, né? O paracletos, né? O Espírito. Então, esse Espírito Santo, ele é outro consolador. Jesus disse: ele me glorificará porque há de transmitir do que é meu e vos dará, né? Então, Jesus, ele envia esse outro consolador para estar para sempre conosco. Então, você que anda pelo mundo sem esse entendimento, e esse entendimento vem exatamente por ouvir as Escrituras, porque as Escrituras, que é a espada do Espírito Santo, é o poder de Deus. Aí é 55:11, a palavra de Deus não volta vazia, como a chuva que não volta para as nuvens sem antes regar a terra. Ela tem um processo de força. Então não adianta, eu falo isso em muitos vídeos, a gente ficar falando contra o carnaval, contra isso, contra aquilo, porque as nossas palavras não têm eficácia. A eficiência, a eficácia está na pregação do Evangelho. Falar de Jesus, falar de Bíblia, é isso que traz força para as pessoas. Porque na oração de Jesus ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra, ela tem esse poder de santificar. E nós, como os humanos, nós temos que estar em contato com a palavra, porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós tendemos aos desejos da carne. E a palavra, ela vai o quê? Ela vai nos limpando, ela vai iluminando o nosso interior, ela vai te jogando para fora as coisas ruins. E a gente, nossa carnalidade, né? Nossa natureza adâmica, ela vai lutando contra essa obra do Espírito Santo. Então a gente está sempre fazendo coisas que não agradam a Deus, e o Espírito Santo está orando com gemidos inexprimíveis, está tentando de todas as formas, como um intercessor, como um sumo sacerdote, né? Como um sacerdote intercedendo pelas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Engraçado que a palavra orar, ao contrário, é raro, né? E é de fato raro alguém orar. Orar, é raro alguém orar de todo o coração, não é aquela oração xoxa que a pessoa faz quando está com medo de morrer, ou com medo de perder a salvação, aquela oração desesperada. Não. A oração, ela tem que ser uma coisa cotidiana. O ensinamento da palavra, o estudo, tem que ser uma coisa cotidiana. E as coisas do mundo, elas concorrem com a palavra. A parábola do semeador, ela fala que uma semente, ela cai em um lugar que os espinhos sufocam. E esses espinhos são os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, as demais cobiças. A tecnologia tem feito esse papel
desse sufocamento, porque é tanta coisa nova, né? Nós estamos numa era digital, nossos filhos e netos estão nascendo nessa era digital, tudo mais rápido. Daqui a pouco vem os computadores quânticos, vai ser mais rápido ainda. E as pessoas têm sede de aprendizado, de entender, de ver, e acabam se esquecendo do mais importante, que é estar é aquele lugar que você se oculta do mundo, que é quando você vem para a palavra e você sente aquele alívio, né, da presença de Deus, aquele lugar ameno, aquele lugar calmo, aquela calmaria, que o mundo não tem isso. No mundo vai ter invejas. Você se sente feliz porque você não tem isso, você não tem aquilo. Até o dia que você não tem nem o básico. Aí você começa a dar valor às coisas mais básicas da vida. A água, a uma geladeira que quebrou, a um fogão. Mas quando você tem tudo, você começa a ter necessidade de mais, porque o outro tem mais e você também quer ter mais. Então o homem nunca chega ao contentamento. Paulo fala uma coisa assim, que nos últimos dias as pessoas casariam como se não casassem. Na cultura judaica o casamento era totalmente diferente, né? Era uma bênção, filhos. Na nossa cultura de hoje aqui, as pessoas casam como se não tivessem prazer no casamento, né? Elas não estão satisfeitas, elas não estão felizes. Os prazeres da cultura judaica lá, para nós hoje em dia parece que a pessoa casou só tem problemas. Ela não consegue enxergar os benefícios de um casamento. Ela só consegue enxergar o lado ruim. É por isso que muitos casamentos são desfeitos. E o ser humano, ele é completamente egoísta. Completamente egoísta. Se ele não prestar atenção nos seus passos, nos seus pensamentos, nas suas ações, eles destroem coisas magníficas na sua vida por uma coisa ilusória, por uma coisa passageira. E depois não tem mais volta. Você não consegue recuperar. O que se destrói, se perde, você não consegue mais recuperar. Aí você vai viver a vida inteira com aquele sofrimento por conta de um momento que você achou que era um momento prazeroso, que ia mudar, que ia ficar para sempre no teu pensamento, né? De uma forma que você se deu bem na vida, quando na verdade o diabo puxou teu tapete. E você foi igual um bobo, seguindo os seus desejos, né? E não percebeu que estava trocando coisas que poderiam ser para sempre, né? Imagina pessoas que terminam um casamento, como seria a velhice dela se ela tivesse com aquela pessoa que Deus realmente botou na vida dela? Como seria? Agora a vida dela é totalmente virada de cabeça para baixo. Aí você sai de um relacionamento e casa com uma pessoa, depois você descobre que aquela pessoa é pior do que não tem comparação, é pior do que uma pessoa ruim. Aí você não consegue mais sair daquilo também e fica vivendo infeliz aquilo a vida toda. Tem gente até que vai embora, né? Mas tem gente que está tão presa com dívidas, com tudo, com casa, com moradia, com filhos, que ela acaba sendo obrigada a seguir aquele destino amargo, porque ela não valorizou lá atrás. Ela deu um vacilo e esse vacilo foi como uma cachoeira, né? Foi por água abaixo. E a vida, eu vejo muita gente com tristeza no rosto, né? Com tristeza no rosto mesmo, com cansaço no rosto, de tantos problemas que arrumou para a própria vida. Tantos problemas. Só tinha casa própria, agora mora de aluguel, os trancos e barrancos, tinha um bom emprego, agora está trabalhando numa escala 6x1, desiste por uma mixaria, trabalha só para comer. A vida deu uma cambalhota. Tem gente que foi feliz, né? A casa tinha churrasco, tinha alegria, tinha os familiares. Porque quando você sai do relacionamento, você perde tudo, né? Você perde os amigos que você tinha ali, você perde os parentes do seu cônjuge, né? Que eram pessoas que vão seguir a vida delas, o seu cônjuge vai conhecer outra pessoa e a vida vai seguir e você vai ficar no esquecimento.
pessoas que eram boas para sua vida, que você ia ver nascer, né? Você ia ver crescer, que você ia participar de coisas boas. Isso lhe foi tirado na marra. Não tem mais como você estar mais ali. E aí, meu irmão, a coisa fica muito difícil, a vida fica muito ruim para você. E tem gente que não aguenta não, cara. Tem gente que tira até a própria vida porque não consegue lidar com esse sofrimento, né? Então você vê no mundo pessoas aí sofrendo, enquanto quem está com Jesus tem uma paz serena. Ela consegue ter alegria num copo de café, numa caneca bonita, um pãozinho que comprou de manhã cedo. Ela não tem carro, ela não tem uma casa grande, ela não tem uma mansão, mas ela tem uma alegria. Ela trata as pessoas bem, ela consegue ajudar os outros com o pouco que ela tem. Ela consegue dormir bem, ela consegue se alegrar, ela consegue rir com a boca mostrando todos os dentes. Porque a alegria, ela é uma coisa que está ligado a como você está por dentro, né? Você pode ser feliz com poucas coisas. A gente que coloca na mente que a gente precisa ter muitas coisas para ser feliz. Você pega uma criança rica que está acostumada a ir no shopping, aí você leva ela no shopping, para ela não... ela está todo dia no shopping. Aquilo já não é alegria para ela. Aí você pega uma criança pobre e leva no shopping, que a criança quase não vai, parece que ela foi para Disney, né? Uma alegria, porque a felicidade é como você vê as coisas, né? E tem gente que quando tá com dinheiro parece até que é o rei, né? Parece que é o Michael Jackson, compra tudo que vê pela frente. Depois vai se arrependendo de tudo, faz um monte de dívida. O brasileiro tem um péssimo hábito de fazer enormes dívidas com coisas inúteis. Porque, tipo assim, quando você faz uma dívida por uma coisa que você olha, você tem de prazer, caramba, eu comprei aquela cama, aquela alegria imensa de estar dormindo numa cama maravilhosa, mas você comprou do ortobô, aquilo caríssimo, você está pagando, mas você não está sofrendo. Por quê? Porque você tem o prazer de todo dia olhar aquela cama. Só que tem gente que não tem mais esse prazer. Porque comprou a cama de uma qualidade inferior, aí não foi aquela cama que queria, aquele treco duro nas costas, aí acorda todo quebrado, aí se arrepende de ter gastado aquele dinheiro, por mais um pouquinho comprava algo melhor. O ser humano vive se arrependendo. O guarda-roupa lá era tão bonito na Casa Bahia, mas quando chega em casa aquele troço tudo destrambelhado, tudo torto. Vai tirar um parafuso, a lasca do guarda-roupa, que parece que o cupim tava guloso naquele dia, né? Desmorona. O guarda-roupa já não tem mais as portas. Eu lembro que eu tinha um guarda-roupa que eu colei as portas dele, das gavetas, porque as gavetas soltaram e ficava aqueles buracos. O que eu fiz? Não tinha mais gaveta, né? Só tinha frente, eu colei com durex. Pra pelo menos não ficar aquele buraco. Mas de vez em quando eu esquecia, puxava, vinha o durex, me dava um ódio. O troço caía no meu pé. Aí eu olhava aquele troço feito de resto de madeira, de farelo de madeira, me dava um ódio. Porque é tão bonito, bem feitinho, né? Mas por dentro não vale nada. Aí, cara, essas paradas vão te irritando, né? Mas aí a vida segue. O guarda-roupa acaba primeiro que as prestações. O guarda-roupa acaba e o dinheiro não para de sair do teu bolso. Então, as dívidas são um dos maiores problemas do povo, né? O povo tem vivido triste, né? E aquela gastação de dinheiro sem a pessoa não sabe guardar um pouquinho, né? Então é isso aí, galera.